Sejam bem-vindos ao canal. Que Jesus possa abençoar seu dia, sua família e sua casa. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: O meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em tua casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. E então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco ou na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada que está do seu lado aí. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém, né? E só aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Esse pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos, ó Deus, que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor enviou lá do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Senhor, rasga os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tome o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. O som da caixa da direita saiu, parabéns, vai ganhar aqueles beijos que eu prometi. O da direita ou da esquerda ainda está meio preso, né? Mas eu não sei se deve ser o cabo, não é não? Porque não tinha som nenhum aqui. Eu não sei como é que a pastora com aquela voz bonita falou aqui sem ficar rouco, né? Pronto. Eu prego todos os dias praticamente há 30 anos. E a minha voz, ela é muito afônica. E se o som não tiver um pouquinho redondinho, eu não consigo falar. E eu fico sem voz em 2 minutos. Mas meu irmão aqui, ainda mais que ele está usando essa blusa verde, deve ser palmeirense. Acertei ou não? Acertei? É porque ele é crente, ele lê a Bíblia. Está escrito lá, Salmos 92:12: O justo florescerá como palmeiras. Né? Achei uns aqui. Pronto, agora o som ficou legal, tá? Obrigado. Se continuar assim, vou dar aquele abraço depois. O único problema nosso é que nós não temos mundial, mas o resto, entenderam aí, né? Quem pode dar mais um glória a Deus, por favor?
Me acompanha hoje aqui o pastor Roberto Marinho, que é meu musicista, é ministro de louvor. Está aqui o Lucas, Dr. Lucas, que é meu assessor. E a noiva do Roberto, a Esther, que veio lá do Rio Grande do Sul. Logo estão casando. Ninguém dá glória a Deus, não. Não, pelo menos seja falso. Vou voltar de novo. Está aqui o Dr. Lucas me acompanhando, o Roberto, e está a Esther, que é a noiva do Roberto. Porque como ele é aqui da região, deixa eu explicar, como ele é da região e vocês não reagiram, a Esther pode desistir no meio do caminho, né? Entendeu? Eu falei para você que você está no estágio, né? Olhe para alguém do seu lado e diga assim: você está pronto? Vamos receber um ensinamento nessa noite, que pode mudar a nossa história para sempre. Mais um grito de glória a Deus daquele tamanho. Geralmente eu não tomo água antes de pregar, mas aqui é água de coco. O negócio aqui é sério. Eu acho que eu vou vir fazer uma campanha toda quinta-feira aqui nessa igreja. Povo bem treinado é outra coisa, né? Roberto, mude a música para mim. Eu li um texto com os irmãos, que é um texto muito conhecido, um texto simples da Bíblia Sagrada, lá do Velho Testamento, da história de uma viúva. Uma viúva que, se não bastasse ser viúva, ela tinha os seus 2 filhos tomados ou ameaçados de serem roubados e serem escravizados. É uma dessas histórias tristes da Bíblia, mas que termina com um final feliz. A história dessa mulher é uma história muito parecida com a história de muitas pessoas, que no meio do caminho em que a vida vai indo muito bem, acontece um acidente de percurso, uma tragédia. E tragédia é aquilo que a gente nunca conta, a gente nunca espera que aconteça com a gente. Tragédia é aquilo que a gente vê nesses programas policiais, que quando a gente vê acontecer com outro, com alguém, a gente diz assim: na minha casa não. Principalmente o crente, quando assiste esses programas, ele invoca uma série de versículos da Bíblia como um mantra, né? Não, contra Jacó não vale encantamento, na minha casa não, se entrar contra mim por um caminho, sai por 7 correndo. Vai dando certo até que uma hora dá errado. Porque somos seres humanos. E como seres humanos nós não temos uma promessa de eterna proteção. Nós temos promessa de livramento. Nem sempre do fogo, mas sempre no fogo. Entenderam aí ou não? A promessa da Bíblia não é Deus nos livrar do fogo, mas é Deus nos livrar no fogo. Então, se Deus vai nos livrar no fogo, a promessa não diz: te livrarei também da ansiedade, te livrarei do medo do fogo, te livrarei da agonia, da angústia. Não há promessa para isso. Então às vezes Deus permite a angústia, Deus permite a anemia espiritual, a apatia espiritual se abater sobre nós, exatamente porque nós somos seres humanos limitados, que nós não enxergamos um palmo à frente do nosso nariz. Tragédias acontecem. E acontece com todo mundo. Isso chegou a ser uma pergunta filosófica de Jó: por que sofre o justo? Não há uma explicação plausível para isso. Desde que esse planeta foi amaldiçoado pelo pecado de Adão e Eva, todos padeceram. Não somente nós, seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que o próprio planeta, a terra, os animais, eles clamam. Logo após o pecado de Adão e Eva, tem um versículo na Bíblia que é muito intrigante. Diz a Bíblia que logo após o pecado deles, nasceu na terra espinhos e abrolhos. Ou seja, espinhos e abrolhos não foram criados por Deus no início, lá no paraíso. Foi logo após o pecado. Era a maneira de Deus dizer assim: ó, não foram só vocês que foram amaldiçoados, a terra toda foi amaldiçoada. E a terra geme. A diferença entre os moradores da terra é que uns vivem por aqui e acham que a vida termina aqui. E nós sabemos que a vida começa aqui, mas não termina aqui. Nós somos caminhantes de 2 mundos, né? Nós somos seres humanos que estamos aqui, mas acreditamos que logo não estaremos mais aqui. Vai haver o arrebatamento da igreja. A trombeta do arrebatamento vai tocar. E se ela tocasse essa noite, e daqui desta linda igreja só 2 crentes subissem, um sou eu, quem é o outro? Vem comigo. Eu creio nisso. Maravilha.
Então o que fazer enquanto o arrebatamento não vem e a tragédia veio sobre nós? Nós precisamos nos espelhar em alguém. Precisamos buscar com relatos bíblicos de pessoas que passaram pelos mesmos vales que nós passamos e venceram. É para isso que nós temos esse livro aqui. Toda a nossa salvação envolve apenas o Novo Testamento, mas o Velho Testamento está aqui. Por quê? A própria Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que tudo que foi escrito para o nosso entendimento, para o nosso pensamento e para o nosso aprendizado. Vou esperar minha irmã colocar mais um copinho de água aqui. Prontinho. Obrigado. E vou pedir para a senhora não precisa mais trazer água para mim, tá bom? É porque a senhora está muito bonita. Quando a senhora veio andando, todo mundo parou de prestar atenção no que eu estou pregando. Uma salva de palmas a ela. Prontinho. Então, voltando aqui à Bíblia Sagrada, aos assuntos do Senhor. A história que eu passo a narrar agora, ela é real, é verídica, aconteceu. Uma mulher se casou com um dos filhos dos profetas. E ao casar com um dos filhos dos profetas, a vida ia muito bem. Imagine, casada com um homem de Deus, casada com alguém que naquele tempo praticava a religião antiga, alguém que possivelmente ia ao santuário e adorava ao Deus vivo de Israel, alguém que, conhecendo a religião judaica, era praticante de ofertas, de dízimos, de sacrifícios, de votos, etc. Só que o infortúnio se abateu sobre a família quando o marido dessa mulher morreu. E quando o marido dela morreu, ele deixou ela endividada. E ao ficar endividada, naquela época era possível, pela lei que era aprovada, que quem devesse a uma outra pessoa deveria ter que pagar de alguma forma. Ninguém ficava sem receber. E iam primeiro nos bens. Na ausência dos bens, iam nos filhos, porque os filhos jovens tinham robustez física para permanecerem escravizados. Não ficavam para sempre, ficavam com aqueles que os escravizavam até a família adquirir dinheiro suficiente para ir resgatar os filhos. Até aqui a história é terrível. Mas a mulher, lembrando que o marido trabalhava para o Senhor, lembrando que o marido era empregado de um homem de Deus, ela se lembrou disso. E o que ela fez? Pegou os 2 filhos e se dirigiu até o rancho dos profetas. E foi até o patrão do marido dela, que era um profeta. E ao chegar diante do profeta, ela contou para ele o que estava acontecendo. É claro que contou em dó menor, contou de maneira que o homem ficasse com pena dela. E ela disse: o meu marido era teu servo. Ela deixou isso claro. O marido dela era empregado daquele homem. Então, na verdade, ela não foi com fé, ela foi usando a racionalidade. Pergunte por quê? Ora, você tem um marido, o marido trabalha em uma empresa e ele morre. É natural que a viúva vá até a empresa buscar os direitos do marido. Aquela mulher foi lá em busca de direitos. Ela foi em busca de uma aposentadoria, de uma indenização, foi em busca de um pecúnio. E ao chegar naquele ambiente, ela foi no lugar certo, mas ela agiu da maneira errada. Porque o marido dela não trabalhava para uma empresa comum, o marido dela não trabalhava para um fazendeiro, o marido dela não trabalhava para um comerciante, o marido dela trabalhava para um profeta, para um homem que temia ao Deus de Israel. E qual era a função de alguém que trabalhava para Deus? Trabalhar com sacrifícios, com louvores, com ofertas, cuidar dos doentes, cuidar das viúvas, dos órfãos. Era esse o trabalho. Então, ao chegar no lugar certo, ela fez a coisa errada, porque ela disse ao homem de Deus: o meu marido era teu empregado e ele morreu, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. O que esta mulher está querendo? Ela está querendo que o profeta vá lá no cofre, abra o cofre, pegue ouro, prata e dê a ela a aposentadoria para que ela volte para casa e pague a dívida que o marido dela havia deixado. E nesse momento acontece o extraordinário. O homem de Deus não fica com pena dela. O homem de Deus não diz para ela: me espere aqui que eu vou ali buscar o dinheiro. O homem de Deus olha para dentro dos olhos dela e faz uma pergunta: declara-me, o que é que você tem em casa?
sei se aquela mulher já havia assistido cenas parecidas. Não sei se ela tinha uma amiga que havia perdido o marido e a amiga tenha ido ao profeta e o profeta tenha dito a mesma coisa. Ela já estava preparada. Quando ele disse para ela: declara-me o que tem em casa, ela disse para ele de supetão: a tua serva não tem nada em casa. Só que o texto não termina ali, tem uma vírgula. Diga comigo, uma vírgula. Muita coisa pode acontecer em uma vírgula colocada em uma frase. Um dos textos mais lindos da Bíblia é quando a minha alma e a sua está em evidência de ir para o céu ou para o inferno, numa guerra cósmica, na maior de todas as arenas já criadas no universo, uma arena chamada Getsemane ou Getsemane. Jesus está lá no Getsemane e ele sente a agonia da morte. Então ele olha para o céu e diz: se for possível, passa de mim este cálice. Só que tem uma vírgula depois do cálice. Obrigado por essa vírgula. Eu lembro que nos áureos anos em que eu estudava, na professora de português dizia que a vírgula era colocada em uma frase para que aquele que está falando pudesse parar um pouquinho para respirar, para dar continuidade na sentença. E quando você respira, você oxigena o cérebro. Sabia disso? Quando você respira, você oxigena o cérebro. E o cérebro que estava apertado, agonizado, em profundo desespero, ele passa a enviar notícias para os neurônios começam a fazer as sinapses, e eles começam a pensar melhor. E de repente, aquilo que estava sendo falado em desespero, vem uma luz no fundo do túnel. E Jesus disse: se for possível, passa de mim este cálice, vírgula. De repente, na vírgula, o que ele disse: todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. Graças àquela vírgula, Jesus parou para pensar um minutinho. E naquele minuto que ele pensou, ele lembrou de mim, lembrou de você. Ele viu esse culto aqui. Então ele disse: vai valer a pena morrer, porque um dia eles estarão glorificando o meu nome. Na história da viúva acontece a mesma coisa. A tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Roberto, mude a música. Vamos começar a aprender aqui, pastor Célio. A tua serva não tem nada em casa. Começamos aqui. Quem serve a Deus nunca ficará sem nada em casa. Nunca. Vou explicando. Você pode perder a família, você pode perder a esposa, você pode perder os filhos, você pode perder a casa, pode perder os empregados, os bois, pode perder a empresa, você pode perder os amigos, você pode perder até a sua saúde. E alguém olhar de fora e falar: perdeu tudo. Mas o nosso Deus é justo. Ele nunca deixa a criatura perder tudo. Sempre vai sobrar uma coisa. Tem um homem na Bíblia que tudo que sobrou da riqueza dele foi um caco de telha. Diga comigo, um caco de telha. Pergunte ao seu irmão: o que você faria com um caco de telha? Quando você chegar no céu, senta com Jó e fala assim com ele: ô Jó, quanto valia aquele caco de telha que sobrou na sua mão? Ele ia te dizer assim: olha, aquele caco de telha foi mais paciente, harmonioso e misericordioso comigo do que a minha mulher. Por quê, Jó? Porque quem está com lepra, a carne vai apodrecendo. Só que antes dela apodrecer, entrar em estado de putrefação, ela começa a coçar. Só que quem está leproso, antes da carne apodrecer, os pontos mais sensíveis do corpo, a falange dos dedos, o nariz, a orelha e as unhas caem primeiro. E aí nem unha para coçar sobrou. Quem deveria me coçar então deveria ser a minha mulher. Mas a minha mulher foi embora. Meus filhos estavam mortos. Meus amigos me acusaram de estar com pecado escondido. Eu olhei para um canto, só sobrou um caco de telha. Aquele caco de telha veio e aliviou a minha dor, coçou. Aquele caco de telha nunca reclamou. Aí você pergunta a Jó: do quê? Do fedor da minha carne, porque eu estava podre. Ninguém ficaria perto de mim, mas o caco de telha ficou. Ninguém tinha coragem de dormir do meu lado, fazer companhia para mim,
mas não é que aquele caco de telha ficou? Aquele caco de telha dormiu comigo aquelas noites todas. E no fim da vida, sabe o que eu fiz com o caco de telha? Eu levantei ele bem alto, como se fosse o Oscar, o maior troféu da existência, e disse: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará sobre a terra. O crente nunca perde tudo. Aquele caco de telha representa o Espírito Santo, porque só Ele fica do nosso lado quando a gente apodrece. Só Ele fica do nosso lado quando ninguém mais quer tocar na gente. Só Ele tem coragem de passar noites em claro do lado da gente, porque é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Declara-me o que é que tens em casa. Ela diz: a tua serva não tem nada em casa. Eu imagino quando ela falou nada em casa, o profeta olhou para ela com aquele olhar de mãe. Eu me lembro que quando eu era criança, eu não sei porquê, eu apanhava todo dia. Não era só da minha mãe não, eu apanhava na rua. Acho que o diabo já tinha ódio de mim. O diabo não sabe o futuro, mas de vez em quando ele pega o céu aberto e Deus olhando para alguém. E quando ele vê Deus olhando para alguém, ele põe na cabeça: se Deus olhou é porque é especial. Se é especial, vai dar trabalho para mim. Então eu tenho que atormentar a vida da pessoa desde que ela nasceu. Isso aqui é um recado de Deus para você, uma resposta de Deus. O dia que você nasceu, Deus estava entediado no céu. Ele abriu a janela e ficou olhando. E não é que ele viu você? E quando ele estava olhando para você, o diabo foi se aproximando e Deus gritou: viste tu a minha serva, o meu servo? Depois desse dia em diante, o diabo passou a ter inveja de você. Está aqui a resposta. Você diz: por que ninguém gosta de mim? Todo mundo tem inveja de mim, mas você não tem onde cair vivo, continuar morto. Você fala: por que as pessoas não gostam de mim? É simples, a sua presença incomoda. Porque você tem um magnetismo pessoal. Você não tem ouro nem prata, mas você tem um brilho. Na verdade, você não nasceu, você estreou nesse planeta. É isso, essa é a verdade. Essa é a verdade, você estreou nesse planeta. E mãe é aquela criatura que a gente não consegue esconder nada dela. Então, como eu apanhava de todo mundo desde criança, passava alguém perto de mim e me batia. E um dia eu só chegava em casa chorando. Um dia minha mãe falou, ela estava aborrecida, e eu falei: mãe, eu apanhei na escola. Ela disse para mim: se amanhã você chegar aqui em casa chorando, você vai apanhar aqui também. E pense numa mulher de palavra. Era minha mãe. Se ela falava, eu podia escrever. Então no dia seguinte eu me metamorfoseei em anjo. Coloquei uma auréola na cabeça e evitei passar perto das pessoas. Não olhava para frente, andava. Eu fiquei quieto porque eu atraía briga. Mas não teve jeito, Satanás escutou a minha mãe. E eu estava chegando na escola, um menino parou na minha frente do nada. Ele deu um murro na minha boca que inchou e eu sangrei. E eu fiquei imaginando o que falar para minha mãe naquele dia. E eu cheguei em casa. Quando eu entrei em casa, ela viu a parte do rosto roxa. Ela não precisou perguntar, eu mesmo fui falando: mãe, eu caí da bicicleta. E ela continuou me olhando. Eu disse: eu caí da bicicleta, mãe, bati o rosto no meio fio dela. Ela continuou me olhando sem falar nada. Eu falei: na verdade não foi no meio fio da bicicleta. Eu caí, mãe, pegou no guidão da bicicleta. Eu arrumei tanta história, ela não falava nada. Por fim eu me entreguei. Eu apanhei mesmo, mãe. Ela não precisou falar nada, porque o olhar de mãe inquire a verdade. Aquela mulher tentou mentir para um profeta: a tua serva não tem nada em casa. O profeta só olhou para os olhos dela. Ela se arrependeu na hora e disse: na verdade, a tua serva tem uma botija de azeite. Para quem não tinha nada, já saímos do zero. Quem sai do zero já está no lucro, amém? Primeiro problema dessa mulher, pergunte qual? Não dá valor no que tinha. Ela tinha em casa uma botija de azeite. Podia não estar cheia, mas ela tinha alguma coisa. Havia um ponto de partida. Só que ela não acreditava naquilo que tinha dentro de casa. Ela queria aquilo que ela não tinha. Geralmente todos nós fazemos isso. Não damos valor naquilo que temos, mas nos preocupamos com aquilo que nós não temos. É quando alguém entra lá na internet para te elogiar. 100 pessoas te elogiam, você fica quieto. Um fala mal de você, você parte para cima da pessoa.
A gente tem a facilidade de dar atenção só para coisa ruim e não damos atenção para coisa boa. Nós não enxergamos quando temos algo, só enxergamos quando deixamos de ter algo. Esse era o problema da mulher. E por ela não dar valor naquilo que ela tinha, ela foi procurar um homem de Deus. E ao chegar diante do homem de Deus, ela contou o seu problema. E se eu perguntasse a esta igreja linda qual era o maior problema da vida daquela mulher, alguém possivelmente diria assim: pastor, o texto já diz, ela era uma viúva, e viuvez é um problema, sim ou não? Sim, mas eu não perguntei do problema, eu perguntei qual era o maior problema da vida dela. E ela tinha um problema maior do que viuvez. E alguém então se atreveria a dizer: já sei, pastor, os filhos dela eram órfãos de pai. Ser órfão de pai é um problema, sim ou não? Mas não era o maior problema dela. Existe problema maior do que orfandade. Aí eu sei que alguém já está pensando: já sei, pastor, descobri. O maior problema dela era o meu. Ela estava endividada. E dívida é um problema, sim ou não? Alguém aqui tem dívida? O sangue de Jesus tem poder. Quase que as cadeiras levantaram o pé para cima aqui da igreja. Então dívida é um problema, mas não era o maior problema dela. Viuvez era um problema, mas não era o maior problema dela. Orfandade de pai era um problema, mas não era o maior problema dela. E antes de falar qual era o maior problema dela, permita-me refutar esses problemas dizendo para vocês porque não era o maior problema dela. Sobre a viuvez, há uma promessa na Bíblia Sagrada, que Deus é o marido da viúva. Já leram isso? Qual é a verdadeira religião? Está escrito: a verdadeira religião é cuidar da viúva e do órfão. Está escrito aqui. Você que fica perguntando qual é a verdadeira religião, está na Bíblia. A verdadeira religião é cuidar daquele que é necessitado, como a viúva e o órfão. O maior problema dela também não era orfandade de pai. Eu fui criado sem pai, sei como é difícil ser criado sem a figura paterna. Toda criança que é criada sem a figura de um dos genitores, do pai ou da mãe, terá problemas na sua alma e precisará, se tiver condições, fazer tratamento no futuro, porque fica uma pendência. A mãe é a presença do amor, o pai da afirmação. Toda criança precisa da afirmação do pai e do amor da mãe. Quando falta a afirmação ou quando falta o amor, fica uma pendência na alma e pessoas carregam traumas pelo resto da vida. Então a orfandade de pai é um problema, mas não era o maior problema daquela mulher. Pergunte por quê? Porque a Bíblia diz: ainda que o seu pai e sua mãe te abandone, eu, Senhor, te adoto por meu filho, eu te chamo pelo teu nome. Tem um texto no livro de Isaías que ele é terrível. Isaías diz assim: pode aquela que deu à luz a um filho se esquecer dele, mas o Senhor jamais se esquece. Então, para o órfão, tem Deus que pode ser aquele que vai te adotar nessa noite. Então eu já disse que orfandade não era o maior problema dela, e nem viuvez. Dívida também não. Pergunte por quê? Porque o teu Deus é dono do ouro e é dono da prata. Você já tentou procurar a conta de Deus nos bancos desse país ou não? Você não vai encontrar uma conta em nome de Jesus de Nazaré, nem em nome de Jeová Jiré. Por quê? Porque a riqueza de Deus é incalculável. Nem todos os bancos do mundo conteriam. Tem um servo de Deus que está lá vendo Jesus pregar em uma cruzada, e ele era um dos organizadores da cruzada. Como ele estava mais longe vendo Jesus pregar e cuidando das pessoas, ele avistou mais ao longe um cobrador de impostos se aproximando. Quando ele viu o cobrador de impostos se aproximando, lembrando que naquele mês eles não haviam pago os impostos, esse homem ficou no fim da fila. Imagina, Jesus pregando onde eu estou aqui, todo mundo assistindo, e lá atrás, onde está aquele diácono, lá na porta, o diácono fazendo assim, estendendo a mão. Jesus parou a pregação e disse: que foi, Pedro? E Pedro disse assim: o cobrador de imposto está vindo aí. E Jesus disse: pague. Não tem dinheiro, ninguém dizimou esse mês, nem ofertou. E Jesus: então Pedro, o que aconteceu? Nós estamos endividados, Senhor. Olha a resposta de Jesus para Pedro: Pedro, vai pescar. Vou falar de novo. Eu amo essas coisinhas pequenas da Bíblia que são fantásticas. Pedro está desesperado porque ele está endividado, igualzinho você. Aí ao invés de Jesus dar dinheiro para ele, Jesus falou para ele o que? Vai. Eu não sei aqui no entorno de Brasília, mas lá no estado de São Paulo só vai pescar quem está com a vida ganha.
O pai do Roberto vem lá da Bahia só para pegar um amigo aqui em Brasília para ir pescar. Pense num povo que tem uma vida boa. Quantas vezes eu indo para o trabalho, cansado, já acordava cansado, e passava alguém num carrinho com as varinhas de pescar para fora, a pessoa ainda tirava sarro. Vamos pescar? Eu amaldiçoava a pescaria da criatura, para não pegar nenhum lambari, né? Então só vai pescar quem está com a vida ganha. Pedro está desesperado, Jesus manda ele fazer o quê? Pastor, mas o que Jesus estava fazendo? Jesus estava falando para Pedro: Pedro, quem cuida dessa jossa aqui sou eu. O ministério não é seu, Pedro, é meu. Assim como a igreja não é nossa, é dele. Então, assim como a sua família não é sua, é dele. Você sabia que a sua família não é sua? A Bíblia diz: filhos são herança do Senhor. Se filho é herança do Senhor, a sua responsabilidade é só cuidar. Mas quando extrapola os limites dos seus cuidados, é só falar: Senhor, a herança que o Senhor me deu está saindo fora. Aí o Senhor joga um laço e traz. Se não vier pelo amor, vem pela dor, mas vem. Ah, meu Deus. Vai pescar. E Pedro foi, porque quem pode manda, e quem obedece é porque tem juízo. E Pedro foi pescar. Como é que você vai pescar sabendo que você está endividado? Quando a gente tem problema de dívida, outros problemas como esse, a gente não consegue comer, a gente não consegue dormir, todo espaço fica pequeno, a gente fica sufocado, a gente não consegue arquitetar um momento de paz, porque fica desesperado. Como é que alguém consegue pescar estando com problemas? Mas Jesus falou para Pedro: confia em mim, vai pescar. Obedeceu. Pedro foi pescar, lançou a vara, pegou a linha, colocou o anzol e colocou a isca e jogou no mar. Pedro está tentando pescar e com a consciência pesada, a mente, como é que nós vamos para Jesus? Nós vamos ser presos. Daqui a pouco, fisgou. Pedro puxou, veio um peixe grande. Pedro saiu correndo com o peixe. Jesus está aqui ensinando ainda, o cobrador de imposto já está chegando, porque está passando pelo comércio primeiro, e Pedro está lá longe, mostrando o peixe. Senhor, estou com peixe aqui, o homem está vindo. E Jesus dizendo assim: Pedro, abre o peixe, Pedro. Imagina Pedro falando: mas eu não quero comer peixe, eu estou desesperado, não consigo ter nem fome, mas é Jesus que está mandando. Abre o peixe, Pedro. E a Bíblia diz que quando Pedro abriu a boca do peixe, o que tinha lá dentro? Não ouvi. Tinha minhoca, anzol, sujeira, moeda, dinheiro. Não era uma moedinha qualquer, era a moeda que dava para pagar o imposto. Qual é o valor do imposto da sua casa, o imposto do seu carro? Qual é o valor do imposto da sua empresa? É disso que se trata aqui. O que estava na boca do peixe era exatamente o que era preciso para pagar a dívida. Mas eu faço uma pergunta para vocês: boca de peixe é lugar de ter dinheiro? Não é no nosso ponto de vista. O banco de Deus está escondido. Pode ser a boca de um peixe, pode ser o gasofilácio da igreja, pode ser quando você estende a mão para ajudar um mendigo, pode ser quando você estende a mão para ajudar alguém que está necessitado. Ao entregar para ele algo, o Senhor te dá algo infinitamente maior. Você só precisa confiar nele. Pastor, se dívida não era o maior problema dela, se orfandade de pai não era o maior problema dela, se viuvez não era o maior problema dela, qual era o maior problema daquela mulher? Pergunte para mim, qual era, pastor? Faltava azeite na botija dela. Era só esse o problema. Porque quando ela diz: a tua serva não tem nada em casa, ele olha profundamente nos olhos dela, ela se arrepende e diz: a tua serva tem uma botija de azeite. O profeta foi falar assim para ela: então, querida, você perdeu tempo em vir aqui, porque a solução não está na minha mão, está na sua casa. A solução do seu problema, desse problema que está te matando, está arrancando a sua alma, está te fazendo desesperar, está no lugar que você menos espera, está lá na sua casa. Aí o profeta diz: você vai voltar para a sua casa, mas antes você vai bater na porta dos seus vizinhos. Para quê, profeta? Você vai pedir vasos vazios, não poucos. Ele ainda diz para ela: pede muitos vasos. E depois que eu pegar os vasos, você vai entrar com os vasos vazios e com seus 2 filhos na sua casa e vai fechar a porta.
Oh glória. Agora começam as loucuras de profeta. O que você precisa está no lugar que você menos espera. Está lá naquele lugarzinho escondido, naquele quartinho do fundo da sua alma. Naquele lugarzinho onde, quando você era mais crente do que agora, você tinha fé para buscar as soluções dos seus problemas. Era um quartinho, um cantinho da sua casa, era o banheiro do seu trabalho, era aquele lugarzinho no meio da montanha, era a casinha daquela irmã que só tinha 2 dentes na boca, aquela velhinha, 2 dentes, o zagueiro e o atacante. Era lá naquele lugar onde você se reunia, que você buscava, você tinha fé que se fosse lá e eles orassem, um milagre acontecia. Você perdeu o endereço, você nunca mais foi, você não tem tempo. Seu tempo é empregado no TikTok, é empregado na série da Netflix, é empregado em ficar assistindo seu futebol, em fazer as suas viagens. Você perdeu o contato com o divino, com a parte mais sensível da sua alma. Porque azeite na Bíblia é sinônimo, ou significado, ou símbolo do Espírito Santo. O que eu vou te falar agora pode parecer fanatismo, mas não é. Todos os problemas da vida de um crente, todos, têm origem na falta da sua comunhão com o Espírito Santo. A ausência da presença do Espírito Santo te faz ficar cego, te faz pecar, e quando você peca, você se machuca. Quando você está fora da presença dele, qualquer coisa te ilude, incluindo espíritos de encantamento. Eu preguei sobre isso semana passada aqui em Brasília. Espíritos que travam a mente das pessoas e fazem elas gastarem mais do que pode, se encantarem pela beleza de um outro ser humano, ao ponto de trair a família, de trair o marido, a mulher. A ausência da presença do Espírito Santo faz o crente se esfriar. E quando ele se esfria, principalmente nós que somos pentecostais, tem algum pentecostal aqui? A ausência desse barulho, a ausência dessa alegria, a ausência desse fervor, faz a gente tombar no primeiro caminho. O batismo com o Espírito Santo se chama na Bíblia Sagrada de revestimento. Não é? Não foi que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais. O que é revestimento? É você ser vestido 2 vezes. A ausência da presença do Espírito Santo te faz ficar apenas vestido. E às vezes o vestimento que você está usando não é suficiente para te dar força para encarar um frio. Às vezes, para aguentar o frio, além de estar vestido com a camisa, você precisa de um paletó, vestido e revestido. O que faltava na vida daquela mulher era só azeite. E aí o Senhor disse: você vai buscar azeite no lugar certo. Onde? Naquele quartinho do fundo da sua casa. Naquele quartinho do fundo da casa. Você vai encontrar de novo a sua botija. E vai olhar para dentro dela. E vai ver que só tem um pouquinho de azeite. Mas olha o que Deus mandou você fazer. Pega vasos vazios e enche a sua casa. Eu imagino a mulher dentro de casa, com 2 filhos, uma botija de azeite, com um pouquinho de azeite, um monte de vasilha vazia, trancado dentro de casa. Não chamou a vizinha, não chamou um diácono, não chamou uma irmã de oração. A família ia se resolver. Lá na porta o diabo quer entrar, mas não pode. Tem uma placa lá: Deus está trancado com a família. Vai acontecer um milagre. Porque quando a família se une e a fé de um contagia o outro, não há demônio que permaneça de pé. Se nesta noite você e o seu marido saírem daqui acreditando, olha o que eu vou dizer: vocês vão dormir de um jeito e acordar de outro amanhã. Se esta fé contagiar os seus filhos, aí não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria nenhuma. Ah, meu Deus. Não há na Bíblia o profeta falando assim: você vai pegar o que tem naquela botijinha e vai derramar nos vasos vazios. Não tem isso. O profeta só falou para ela: você tem um vaso de azeite na sua casa? Tem, então volta para casa, pega vasos vazios e entra dentro de casa e tranca a porta.
Eu imagino a mulher com os vasos vazios, o vaso de azeite na mão, e ela e os 2 filhos, e ela perguntando para os meninos: o que a gente faz agora? Eu imagino os meninos falando: mãe, se tem vaso vazio e a senhora tem uma vasilhinha com um pouquinho de azeite, deve ser para a gente repartir. Mas o que tem aqui, se a gente despejar naquela outra ali, não vai sobrar nem nesse aqui. Mas não fizeram questionamentos, eles praticaram a fé. A Bíblia diz que a mulher encheu uma vasilha e o azeite continuava na botija. Ela encheu a segunda vasilha e o azeite continuava na botija. Ela encheu a terceira e o azeite continuava. Ela encheu todas as vasilhas que ela pôde levar. Só que mesmo levando todas as vasilhas, a Bíblia diz que o azeite nunca acabou. Acaba as vasilhas, o azeite ele só para. Enquanto tiver vasilha, haverá azeite para enchê-las. Nunca haverá falta do Espírito Santo. Perceberam que nos últimos anos os dons espirituais estão desaparecendo? Perceberam ou não? Por que os dons espirituais estão desaparecendo? Será que acabou o azeite? O azeite parou. Está faltando vasilhas. Só que não pode ser qualquer vasilha, tem que ser vasilha vazia. Porque Deus tem mais facilidade em pegar um vazio e encher do que pegar alguém cheio e ter que esvaziar ele, porque aquele que está lá dentro não presta. Ter que tirar para depois colocar. Deus procura pessoas arrebentadas. Deus procura pessoas que estão no vale da sombra e da morte. Foi por isso que Ele te trouxe aqui hoje. E Ele me manda te dizer que assim como você está vazio já de esperança, está vazio de alegria, está vazio de fé, o Espírito Santo vai começar a ser derramado sobre nós. E você vai ficar cheio do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo encher você, a sua alma, a sua casa, todos os demais problemas serão resolvidos. Porque a Bíblia diz que a mulher, quando viu que o azeite parou, ela pegou parte das vasilhas e vendeu. Pagou toda a dívida dela. E aí vem uma palavrinha que é meio ruim de ouvir, né? Porque o profeta falou assim para a mulher: paga as tuas dívidas, e tu e os teus filhos vivei do... É ruim ouvir isso, né? Vive do resto aí. Ninguém gosta de resto. É que o resto de Deus... O resto de Deus enche o céu, enche a terra. Vou profetizar uma profecia louca. E se tiver algum louco para receber, o que Deus está te dando nessa noite será tão poderoso, tão poderoso, que vai ser o suficiente para tirar a tristeza do seu rosto. E Deus vai plantar uma alegria no seu rosto. A alegria será tão forte que você vai emendar uma gargalhada na outra daqui até o fim do ano. O que Deus vai te dar é tão grande, é tão profundo, é tão próspero, que vai ser suficiente para pagar as suas dívidas. Vai sobrar para você abençoar a sua família inteira. Vai ser tão grande que além de ser bênção para você e para a sua família, Deus vai te dar o suficiente para você ajudar até os seus amigos. Agora é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. O que Deus vai te dar é tão grande que além de ajudar você, sua família e seus amigos, vai sobrar para você ajudar até os seus inimigos. Porque os seus inimigos vão ter que olhar para você e vão dizer: o Deus dela é poderoso, o Deus dele é extremamente poderoso. Alguém acredita nessas coisas que eu estou falando? Então dê mais um grito de glória a Deus aí, por favor. Aleluia. Todo esse texto bíblico, ele injeta fé no coração que não tem fé. E eu pratiquei o que eu estou ensinando aqui para vocês. Se você quer ver o céu se abrir sobre a sua vida, é você por um momento colocar Deus acima das suas necessidades. É você colocar a sua fé acima das suas necessidades. É você colocar como prioridade de vida a presença de Deus. Jesus deu esse ensinamento, mas ninguém consegue entender. Buscai primeiro
com toda a sua. E aí sim as demais coisas. Está entendendo? O que o senhor quer de mim nessa noite? Eu quero que você encha a sua botija de azeite. O senhor tem uma receita aí? Tenho. A minha receita é mais fácil do que o bolo de fubá da minha mãe. Cada glória a Deus que você manda para o céu é uma gota de azeite que cai na botija. Cada vez que você fala aleluia, é mais uma gota de azeite que cai na botija. Cada vez que você faz uma coreografia espiritual, fica em pé, pula, bate o pé no chão, roda, erga, você vai abrindo o céu. É a maneira de você dizer a Deus: eu estou com um problema, mas eu não misturo as coisas. É a maneira de você dizer para o diabo: Deus dando ou não dando, eu continuo adorando o nome dele. Vai acontecer um reboliço nesta festa dos tabernáculos. Então comece a receber a sua parte. Comece a receber a sua parte. Não há desculpa para covardes. E eu encerro aqui. Minha experiência com Deus, nessa minha trajetória de 30 anos pregando em quase 100 países do mundo e mais de 4.000 municípios no Brasil. Minha experiência com Deus é o seguinte: Deus faz qualquer coisa para ajudar o fraco. Ele pega pela mão e salta a muralha com ele. Mas Deus não consegue ajudar o covarde. O covarde tem o dom de amarrar a mão de Deus, porque ele não crê. Como não crê, ele não dá um passo de fé. O covarde fica em cima do barco gritando: é um fantasma, é um fantasma. Aí tem que ter um maluco que pula no meio do mar. Aí alguém vai: ah, mas ele afundou. Diga: mas afundou. Mas ele andou. Diga: mas ele afundou. Mas ele andou. E quando você chegar lá no céu e falar com esse homem, você vai lembrar o apelido que Jesus deu para ele: homem de pouca. Eu fico perguntando para mim, Lucas, se Pedro, que pulou nas águas, era um homem de pouca fé, quanta fé tinham aqueles que ficaram no barco? Pois são os que ficaram no barco que ficam murmurando contra aquele que pulou. Com Pedro eu aprendo uma coisa linda, que é um ensinamento para a vida. Pergunte qual. É melhor ir e voltar do que nunca ir. É melhor pular, afundar, quase morrer, mas voltar. Você vai ter história para contar. Triste deve ser essa criatura que está aí do seu lado, que eu estou falando e a mente dela está queimando agora, porque a vida passa como em um filme. E a pessoa está lembrando quantas coisas ela perdeu, porque faltou a ela coragem, porque faltou a ela audácia. Se você está com Deus essa noite, vá até o limite. Se você tem um sonho, se agarre a esse sonho. Se você tem uma promessa de Deus, não conta para ninguém. O problema não é seu, é teu. Senhor, não me mata, não me fulmina. A culpa não é sua, foi ele que levantou aquele profeta naquele dia. Deus estava feliz, levantou o profeta e disse para você: vou eu te usar, vou eu te dar, vou eu te levar. E aí você não foi usado, não recebeu e nem foi. E aí você fica aí triste. Não fica triste não, dobra o joelho, fica em pé gritando: o Senhor falou. Está escrito: não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender do que fala. Está escrito: passa o céu, passa a terra, mas as suas palavras não podem passar. Encha a sua botija de azeite. Deixa as pessoas te chamarem de louco, de maluco, de desequilibrado, de fanático, porque quem fala de você não paga as suas contas. Quem acha que você é extravagante demais, você é pentecostal demais, nunca morreu na cruz do Calvário por você. Eu aprendi uma coisa: Deus ama aqueles que o amam. E por causa desses, Deus me trouxe aqui hoje.
E eu vim falando, o que é que eu vou falar? O Senhor disse, vai injetar fé no povo. Vai acontecer um reboliço aqui. Eu vi o tamanho desse prédio. Vocês já estão preparados para quebrar a parede e aumentar a igreja umas 10 vezes? Essa cidade será sacudida não por mais uma igreja, mas pela igreja verdadeira. Uma igreja que crê no sobrenatural, naquilo que é incrível, naquilo que é invisível. Creia, creia. Então entenda que todos os seus problemas têm origem na sua falta de intimidade com Deus. Quando você erra, quando você peca, você entristece o Espírito Santo. Ao entristecer, ele se afasta. E a ausência dele vai criando todos os problemas que você está vivendo. Mas ele é tão querido e amado que se você falar, me perdoa, vamos começar do zero. Ele é um cavalheiro, ele é educado, ele é um gentleman, ele é apaixonante e ele é santo. Ele vai voltar a voar sobre a sua vida, vai pousar sobre você, vai ocupar o lugar dele, e quando ele entrar, o que não presta vai sair. Os 7 espíritos piores que entraram quando a casa ficou limpa, você entristeceu, ele foi embora, vão sair nem que seja na base do chute. E quando ele ocupar o centro da sua vida, você vai ver que onde a planta do seu pé pisar, o Senhor te dará por herança. Onde a sua mão tocar, os enfermos serão curados. Quando abrir a boca para falar, os ouvidos dos homens irão tinir. E Deus te transformará no maior projeto de avivamento da sua geração. Se alguém acredita nisso, levante a mão direita para o céu, chacoalhe a mão direita, pede licença para quem está do seu lado e agarra o ombro da pessoa, por favor. Agarrou? Agarra com vontade. Se a pessoa te olhou com cara feia, fala para ela, o médico falou para não contrariar o pastor Marco. Agarrou? Chacoalha a pessoa agora até ela ficar irritada. Não irrita, ela irrita. Diga, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, diga, para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir o seu ministério. Deus vai sacudir a sua botija. Amém. Agora nós vamos praticar o que nós aprendemos. Quem puder ficar de pé, fique. Se tiver com criança no colo, pode ficar quietinho. Só um minutinho que estamos em trabalho aqui. O Roberto precisou. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, por favor. Pegou na mão dessa pessoa? Olhe para ela e diga assim: você é o meu vaso nessa noite. Porque o profeta falou que eu tenho que pedir vaso emprestado para alguém. Diga, me empresta o seu vaso. E aí, os vasos estão prontos? E agora? Agora é a hora do milagre acontecer. Deus está com a família e a família está unida. Agora é hora do azeite cair sobre o vaso. Como é que o azeite cai sobre o vaso? Glória a Deus para o céu. Aleluia para o céu. Se houver alguém batizado com o Espírito Santo, seja então renovado nessa noite. Feche os seus olhos por um minuto. Agora solte o seu irmão. Feche os olhos. Eu vou fazer um convite nessa noite. É só um. Eu queria aqui na minha frente só homens e mulheres que têm coragem de dizer assim: eu queria ter mais intimidade com o Espírito Santo. Eu quero receber de novo tudo que eu perdi. Eu quero que a glória da última casa seja maior do que a glória da primeira. Vem chegando.